Bem, pessoal, hoje aí vamos continuar dentro do assunto aí de sequência, né? Só que hoje falando de uma sequência um pouquinho diferente. Uma sequência que a gente chama ela de sequência geométrica. A gente viu a sequência aritmética, né? Que é a PA, que a gente chama, que é uma soma. No caso da PG, que é geométrica, ela é uma multiplicação. Os conceitos em si de PA e PG são muito similares, mas muda essa relação. Na aritmética, ela está somando, na geométrica, ela está multiplicando, tá? Progressão geométrica, mais conhecida como PG. Definição: sendo A e Q constantes reais, progressão geométrica ou sucessão geométrica é qualquer sequência em que f é igual a n, tal que a1 igual a e a n mais 1 é igual a n vezes q, sendo n pertencente aos naturais. Observação. Da definição, tem-se que a n diferente de zero e q é igual a n mais 1 dividido por a n, o número real que se denomina razão. A mesma coisa. Essa variação se chama R, que é a razão, né? Podemos classificar, assim como a gente pode classificar a progressão aritmética, a gente pode classificar a geométrica. Progressão geométrica é crescente quando A1 maior que zero e Q maior que 1, ou A1 menor que zero e Q entre 0 e 1. PG é decrescente quando A1 maior que zero e Q entre 0 e 1, ou A1 menor que zero e Q maior que 1. Né? E constante quando A1 diferente de zero e Q igual a 1, porque se é uma multiplicação, e o Q, que é a minha razão, é 1, eu vou multiplicar qualquer elemento por 1, que vai dar esse qualquer elemento. Então, não vai ter variação dessas parcelas dessa progressão. E quando A1 é igual a zero, o Q pode ser qualquer número real. Por quê? Porque qualquer número vezes zero é zero, então vai manter constante também. Só que na progressão geométrica, a gente tem uma classificação a mais, que é a classificação de progressão geométrica alternante, que é quando A1 diferente de zero e Q menor que zero. Então, a gente tem 4 classificações nessa daí. Observação. Em uma progressão geométrica, quando A1 diferente de zero e Q igual a zero, alguns autores não classificam a PG. Outros classificam como estacionária e outros como singular. Aí depende do autor, né? Cada autor acaba classificando de um jeito, né? Vamos aos exemplos. 3, 6, 12, 24. É uma progressão geométrica crescente, com o primeiro termo A1 sendo 3 e a razão Q 2, né? Porque 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, a gente tem o primeiro termo é 6 e a gente consegue, dividindo o segundo pelo primeiro, a gente consegue identificar a razão. Só que nesse caso aqui, como a razão ela é uma multiplicação, para mim descobrir qual é esse coeficiente dessa razão, eu vou fazer uma divisão, né? Eu vou pegar o segundo elemento, dividir pelo primeiro e tentar ir comparando para ver se realmente essa razão acontece. Número 2. Menos 64, menos 12, menos 16, menos 8. É uma progressão geométrica crescente.
com o primeiro termo A1 menos 24, menos 64, desculpa, e a razão Q é igual a meio, ó, porque da menos 64 para menos 32 é como se eu estivesse dividindo por 2, né? E aí seria, quando eu multiplico qualquer número por meio, é como se eu estivesse dividindo ele por 2. No caso, 100, 50, 25, 25 sobre 2 é uma PG decrescente, com o primeiro termo sendo 100 e a razão sendo meio também, né? Se ela é decrescente, é porque ele está diminuindo. Menos 4, menos 6, menos 9, menos 27 sobre 2 é uma PG decrescente com primeiro termo menos 4 e a razão menos 3 sobre 2. Cuidado, gente, com as razões com números negativos, porque às vezes a gente confunde um pouco essa relação. Menos 64 ele é menor do que menos 32. Ah, mas o 64 é maior. Sim, mas como ele está negativo, ele está mais longe da origem zero. Então, ele se torna menor do que menos 32. Então, pensa assim, eu estou devendo, eu devo 32 e o outro deve 64. Quem deve mais? Quem está mais longe do zero é quem deve 64. Então, 64 ele é menor do que o menos 32, tá? Porque às vezes, nos números negativos, essa razão de maior e menor ela é inversa. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não acabar, às vezes, usando a mesma relação que a gente usa para os números positivos e aí acabar atrapalhando para a gente encontrar essas progressões aritméticas e geométricas, se elas são crescentes ou decrescentes, tá? Exemplo 5, né? Que é a constante, aí não vai diferenciar muito, né? 5, 5, 5, 5, 5 é uma PG constante com primeiro termo A1 igual a 5 e a razão é 1. Lembrando que a constante na progressão aritmética tem razão zero, porque como é uma soma, quando eu somo zero, eu não vou mudar o elemento. E como aqui é uma multiplicação, a razão para a constante é 1. Tá? Vamos lá. Exemplo 6, né? 2 menos 4, 8 menos 16. É uma progressão geométrica alternante com o primeiro termo A1 igual a 2 e a razão menos 2. Ó. Menos 2 vezes 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 8, menos 2, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. É alternante porque ela fica com movimentos de crescimento e queda. Ó, do 2 para o menos 4, caiu. Do menos 4 para o 8, ó, subiu. Do 8 para o menos 16, caiu de novo. Então, ela é alternante porque ela acaba ficando com esses movimentos irregulares de queda e subida das parcelas, tá? Exemplo 7, ó, 5, 0, 0, 0, 0, 0. É uma PG com primeiro termo A1 e A1 igual a 5 e razão Q0. Que como a gente zera aqui, ó, qualquer número desses aqui multiplicado por zero vai dar zero. Então, ela na verdade, que ela nem classificou, né? 8, 0, 0, 0, 0, 0 é uma PG com o primeiro termo zero e a razão Q é um número real qualquer. Porque se eu tenho o primeiro elemento zero, eu posso ter a razão qualquer, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, né? Então, aqui eu posso falar que tem qualquer razão. Termo geral da PG. Aí já começa a ver algumas coisinhas interessantes que a gente tem que se antenar e manter isso no caderno ou grifado aí no livro, né?
Um termo AN qualquer de uma PG é tal que ó, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é a formulinha para a gente achar o termo AN dessa progressão geométrica, né? Propriedades, né? Aí quando a gente tem elementos antes e depois de 3 elementos, é uma PG, B ao quadrado é igual a vezes C. Então, ó, o quadrado do termo intermediário é igual à multiplicação do termo anterior e do termo posterior. Demonstração, né? Seja A, B e C números reais não nulos. Assim, quando a gente tem essa combinação aqui, ó, é uma PG de ó, A sobre B, porque eu não divido ó, esse aqui para me achar a razão. Então, eu fico ó, B dividido por A e C dividido por B, que é igual, ó, quando eu multiplicar cruzado aqui, ó, por regra de 3, eu fico com B ao quadrado é igual a AC. Para A igual a B igual a C igual a 0, verifica se quiser 0, 0, 0, 0, 0, é uma PG de 0 ao quadrado vezes 0 igual a 0 vezes 0, vai dar tudo 0 do mesmo jeito. Ou seja, a propriedade é válida também para os casos de A igual a B igual a C igual a 0, quando os 3 elementos são 0. Notações especiais para um número ímpar de termos consecutivos. Outra coisa interessante da gente ter na cabeça aí memorizado ou grifado aí no livro para estudar quando a gente tiver a prova. Letra A. Para 3 termos consecutivos, nós temos ó, x dividido por q, x e x vezes q, né? Porque se eu tenho a razão q, o primeiro elemento ele está sendo dividido, né, pelaquela razão. O elemento do meio vai ser aquele elemento, o elemento em si, né? Quando eu tenho um elemento e eu quero saber o anterior dele, eu vou dividir esse elemento pela razão. Quando eu tenho um elemento e quero saber o posterior a ele, eu vou pegar esse elemento e multiplicar pela razão, que é isso aqui. Isso quando eu tenho 3. Quando eu tenho 5, é só eu manter essa mesma relação. Só que aí, no caso, eu tenho que lembrar que o Q vai acompanhar o expoente. Ó. Se eu tenho o terceiro elemento e quero descobrir os dois anteriores a ele, eu fico ó, com x dividido por Q ao quadrado, x dividido por Q, descobrir os dois anteriores. E se eu quiser descobrir os dois seguintes, a ele eu vou ter ó, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Observação. Em geral, as notações citadas são úteis quando o problema fornece o produto dos termos. Caso o produto não seja dado, é indiferente usar essa notação que a gente acabou de ver, né? Outra coisa que a gente também tem que se atentar é essa parte aqui, ó, produto dos números dos n primeiros termos, né? Que é quando eu quero saber a multiplicação desses termos. Então, ó, sendo a n igual a 1, a 2, a 3 até a n, né? Na progressão geométrica, o produto dos seus n primeiros termos, Pn, é dado por ó, Pn módulo é igual a raiz quadrada de A1 vezes n elevado a n, ou ainda, né? Se eu quiser tirar a raiz, eu fico com Pn é igual a elevado a n, A1 elevado a n, vezes Q elevado a n, vezes n menos 1 sobre 2. Então, eu posso usar dessas duas formas aqui. É a mesma coisa que está escrito, só que eu transformei esse índice de raiz em um expoente fracionário. Aí eu tenho que ver qual que eu tenho mais facilidade de usar, mas posso usar qualquer um desses dois. Isso aqui é bom também a gente grifar e ter anotado no caderno, ou grifar como importante aí no livro. A gente viu o produto, né? E agora a gente vai ver a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Tem a multiplicação, que a gente viu antes, e agora a gente vai ver a soma. Ó. Sendo a n, a1, a2 até a n, né? Uma progressão geométrica, demonstra-se que a soma dos seus n primeiros termos, né, Sn,
é dado por Sn igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, que é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Eu escrevi a mesma coisa, só inverti a ordem aqui dentro do parêntese, quem vem primeiro. Se Q é diferente de 1, né? E a soma dos N elementos é igual a N vezes A1, se Q for 1. Então, a gente tem essa fórmula, a primeira fórmula aqui da letra A, ela serve para qualquer hipótese. Porém, se eu tenho que Q é 1, eu posso usar isso aqui, N vezes A1, tá? Exemplo, calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG 3, 6, 12, 24. Na progressão geométrica, né, 3, 6, 12, 24, nós temos que A1 é 3 e que o Q é 6 dividido por 3, que é igual a 2, né? Pode ser aqui, eu peguei o segundo elemento, dividi pelo primeiro para achar a razão que essa progressão está seguindo. Na fórmula, né, Sn é igual a 1 sobre Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, substituímos N por 10, porque ele quer saber os 10 primeiros elementos. Nós temos S de 10, né, igual a 1 sobre Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. No caso, a gente sabe quem é Q e sabe quem é A1. Então, a gente vai substituir todas as informações. 3 vezes Q, que é 2, então é 2 elevado a décima, menos 1, sobre 2 menos 1, que vai dar 3.069. Então, nesta progressão aritmética aqui, aritmética não, gente, desculpa, geométrica aqui, se eu for somar os seus 10 primeiros termos, eu tenho um resultado de 3.069. Segundo, aqui está exemplo 10, né, mas pode ser o segundo exemplo também dessa parte de cálculos de soma e multiplicação. Calcule em função de n a soma dos n primeiros termos da sequência 9, 99, 999, na verdade é 999, 999, 9.999 até pontinho, pontinho, pontinho. A soma S pedida é de 9 mais 999 mais 999 mais 9.999, por aí vai. Note que 9 é igual a 10 menos 1. O 99 é igual a 10 ao quadrado menos 1. 999 é igual a 10 ao cubo menos 1. Portanto, a soma é 10 menos 1, mais 10 ao quadrado menos 1, mais 10 ao cubo menos 1, até 10 elevado a n menos 1. No caso aí é Sn de uma PG, e aqui é o n de parcelas, né? Na PG 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, né? Eu estou escrevendo, no caso aqui eu só tirei a parte da subtração, mas eu estou escrevendo a mesma coisa, né? Nós temos que, A1 é igual a 10, a razão é 10, né? Porque daqui para aqui é só multiplicar por 10 para me achar esse elemento, né? Portanto, a soma dos elementos naquela fórmula inicial vai ser 10 vezes 10 elevado a n menos 1 sobre 10 menos 1. É igual a 10 vezes 10 elevado a n menos 1 sobre 9. E, no caso aqui, essa soma aqui são os n elementos, né? Então, eu vou ficar logo eu tenho que a soma vai ser 10 vezes 10 elevado a n menos 1 sobre 9, menos a quantidade de parcela for, porque em cada parcela eu estou subtraindo 1. Então, se eu tenho que botar aqui o número, subtrair por n, porque é o número de parcelas que eu estou subtraindo, tá? Séries geométricas. Aí já tem um pouquinho mais de assunto para a gente falar. Séries convergentes. Consideremos a progressão geométrica infinita, a n é igual a 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4,
de razão Q igual a meio, né? Sendo Sn a soma dos elementos dos n primeiros termos, verificamos que S1 é igual a 2, S2 é igual a 2 mais 1. No caso, a soma, né, do primeiro elemento é 2, a soma dos dois primeiros elementos é 2 mais 1. A soma dos três elementos é 2 mais 1 mais meio. A soma dos quatro primeiros elementos é 2 mais 1 mais meio mais 1 quarto. Dos 5 primeiros elementos, 2 mais 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, que dá 3,875. Dos 6 primeiros elementos, 2 mais 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 16avos, que dá 3,937,5. Dos 7 primeiros elementos, 2 mais 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 16 mais 1 32avos, que aí dá 3,96875 e assim sucessivamente, né? A gente vai sempre aumentando o denominador aqui, multiplicando por 12, né? Até que a gente chegou aqui, que a gente exemplificou aqui, ó, no 1 sobre 256avos. Observe que quanto mais termos são somados, mais a soma se aproxima do valor 4. Por outro lado, sabemos que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada pela fórmula da soma, né, que é S é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N, 1 menos Q, para a PG em questão, né, tem-se que A1 é igual a 2 e Q é 1 meio. O que significa que, ó, a gente vai substituir aqui, ó, 2, 1 menos 1 meio elevado a meio elevado a n sobre 1 menos meio. Sn é igual a 4 menos 4 vezes meio elevado a n. Analisando o fator 1 meio elevado a n, para n igual a 1, 2, 3, nós temos, ó, meio elevado a 1 é meio, meio elevado a 2, 0,25, meio elevado a 3, 0,625, meio elevado a décima, 0,009776562. Então, a gente vê que quando a gente está fazendo potência de uma fração, quando o seu denominador é maior do que o numerador, essa fração sempre vai diminuir. Então, quanto maior o expoente, menor será esse resultado dessa fração, tá? Que também influencia na progressão geométrica. Ou seja, né, quando n cresce, a expressão 1 elevado a n tende a zero. Disso concluímos que quando n tende ao infinito, a expressão meio elevado a n tende a zero. Portanto, a soma n é igual a 4 menos n vezes 1 meio elevado a n tende a 4. Podemos escrever, então, que o limite dessa soma, né, quando o limite é quando n tende ao infinito, é A1 sobre 1 menos Q. Já que Q elevado a n tende a zero, então temos que Q está entre menos 1 e 1. Dizemos que a série geométrica é o somatório de AN é igual ao somatório de A1 vezes Q elevado a n menos 1. Isso aqui quando n igual a 1, né? É convergente, portanto, esse limite segue isso aqui, ou simplesmente a gente pode adotar essa fórmula aqui. Façam aí, por favor, deixa eu ver os exercícios de 1 a 5. Isso aí, eu faço os exercícios para mim de 1 a 5, já está as respostas, mas, por favor, me mandem os cálculos. Não adianta mandar só a resposta marcada sem cálculo, tá, gente? Resposta sem cálculo não é resposta. Deem uma olhada aí se realmente tá igual de vocês no livro, né? Que a gente vem tendo, às vezes, alguma diferença aí na hora de exercícios, né?
E aí, qualquer dúvida, vocês me chamem. Falou? Página 174. Aqui no meu, no site da editora, mas assim, no meu físico, tá, no meu livro físico, está página 179, 176. Então, não sei qual que está valendo. Deem uma olhada aí nos exercícios que vocês têm na apostila de vocês e esses exercícios que eu estou mostrando aqui para ver se realmente são iguais para vocês fazerem. Falou? Qualquer dúvida aí na resolução, vocês me chamem que eu dou um help a vocês. Grande abraço aí, fiquem com Deus. Valeu!